Sou o professor Drauzio e hoje vou mostrar como trabalhar com Join no Select do SQL Server 2008. Bom, no SQL, o Select ele é utilizado para consultar dados de uma base de dados. Você tem um banco, lá dentro dele tem os dados, você quer buscar esses dados e trazer para algum fim. Tá? Então, o Select ele é utilizado para consultar os dados. Dentro do Select, existe uma palavra chamada Join. Tá? Quando ela é utilizada? Quando você tem duas ou mais tabelas. Então, se os dados que você está buscando ele está espalhado em várias tabelas, duas ou mais, então você vai ter que estar utilizando o Join para buscar esses dados. O que é Join? Sempre que você não sabe, você abre o Google Tradutor. A primeira coisa é saber o significado da palavra. Então, o que é Join? Juntar. Então, o Join significa juntar. Se eu estou vendo um Select e dentro dele tem uma palavra Join, você vai deduzir que ele está juntando alguma coisa, né? Então, o Join ele é utilizado para juntar duas ou mais tabelas. Existem vários tipos de Joins. Então, se vocês estiverem estudando, vocês vão ver que tem o Left Join, que é Join à esquerda, tem o Right Join, Join à direita. Então, tem alguns tipos de Join. Nós vamos estar falando nessa aula do Join, também conhecido como Inner Join, tá? Que é o Join que faz a junção entre as tabelas. Numa próxima aula eu falo sobre o Left Join e numa outra sobre o Right Join. Tá? Então o Join retorna linhas quando há pelo menos um registro em ambas as tabelas. Tá? Então se eu estou procurando, se eu vou fazer a junção das duas tabelas, o registro que eu estou procurando na tabela 1 tem que estar na tabela 2. Se ela não tiver, a linha não vai ser retornada para quem está fazendo o Select. Tá? Se ela estiver nas duas, ela é retornada. Se ela não estiver nas duas, ela não aparece. Tá? Então, obrigatoriamente, o Join, a relação tem que estar bem feita e tem que existir os dados nas duas tabelas para dar certo. Né? Então, vamos lá. Então, eu vou abrir aqui meu SQL Server, vou conectar. Aqui eu já criei uma base chamada Drauzio. Tá? Então, eu criei uma base de dados no database chamada Drauzio. E nessa base de dados eu criei uma tabela bem simples, só para poder exemplificar o Join. Então tem uma tabela chamada pedido, que é um caso que acontece muito. E dentro dela tem o ID do pedido, ID do produto, descrição do produto, ID da pessoa, nome da pessoa, CPF, quantidade e valor. Tá? Então é um cenário bem que existe em quase todo o sisteminha de compra e venda. Tem um cenário onde existe um pedido. Tá? Então, esse cenário que eu criei é para mostrar para vocês entenderem por que tem que usar o Join. Essa tabela é apenas uma tabela, então não existem duas tabelas, existem uma. Então, nesse caso, não usaria o Join, porque, como eu acabei de mostrar, o Join só é usado quando existem duas ou mais tabelas. Então, vamos lá, vamos fazer um Select nessa tabela para ver o que tem dentro dela. Então, dá um botão direito na database Drauzio e vou em New Query para abrir uma nova consulta para me poder olhar o que tem dentro dessa tabela. Eu vou dar um Select, então, Select quer consultar, asterisco, from, tbl, pedido. Então, eu quero consultar tudo, asterisco é tudo, né? Dentro, from é dentro da tabela pedido. E vou apertar Execute aqui, ou dar F5, ele retraz o resultado para mim. Então, vou esconder aqui essa janela para ficar mais fácil para ver. Então, olhem como é que está a tabela. Então, a tabela, ela traz aqui o ID do produto, o nome, o ID da pessoa, o nome da pessoa, CPF, quantidade de valor. Notem aqui que existe um probleminha aqui nessa tabela, que ela não está normalizada. O que é normalizada? Então, normalizar é você aplicar uma sequência de ações na base de dados para melhorar, para deixar essa base mais eficiente e evitar as chances de redundância, ou seja, você evitar ficar duplicando dados, você evitar o perigo de ter dados inconsistentes. Por exemplo, olha aqui, quantos dados duplicados, tá vendo? Então isso aqui é espaço perdido dentro do banco de dados, eu estou duplicando várias vezes a mesma informação. Se eu sei que o produto 1 é o teclado, eu tenho uma forma mais inteligente, que é normalizar essa tabela, para que esse teclado não fique duplicando várias vezes. Você salva a ID aqui e quando você precisar do resto da informação, você vai buscar numa segunda tabela. Mesma coisa para a pessoa. A pessoa tem o Drauzio, tem o Henrique. Drauzio. Então, o Drauzio é sempre 1. O Henrique é sempre 2. Mas olha, na hora de digitar, a pessoa já digitou errado. Drauzio, depois Drauzio A. Quer dizer,
é a mesma pessoa, que é o código 1, só que data inconsistente. E está duplicado. Então está duplicando também CPF da pessoa. Toda vez tem que ficar digitando, salvando. Então essas informações aqui, elas estão sendo salvas várias vezes que não precisava. Você poderia normalizar esse banco, você poderia melhorar ele, olhar para ele, fazer ele ficar melhor, o relacionamento, transformar essa única tabela em 3 tabelas, uma tabela de venda, uma tabela de produto e uma tabela de pessoa. E assim você fica com um banco com uma melhor qualidade, mais eficiente. Então vamos lá. Então como é que a gente faz isso? Eu vou mostrar como é que normaliza. Aqui na minha base eu criei um diagrama chamado pedido. Então eu vou trabalhar usando o diagrama. Tá? Com o diagrama é mais fácil. Para quem não sabe, eu posso criar ele novamente. O diagrama é bem simples. Você botão direito nessa pasta de diagrama, New Database Diagrama. Então ele fala, qual tabela você quer colocar no diagrama? Eu quero adicionar a tabela de pedido. Então aqui ele já adicionou a tabela, tem a tabela de pedido aqui. Vou dar uma aumentada aqui para ficar mais visível. Então essa é a minha tabela de pedido que existe. Então eu vou dar um Table View nela, Standard, para mostrar os tipos de dados. Ó. Tá vendo? Então eu posso aqui, nessa tabela, eu já posso normalizar ela. Então como é que eu normalizo? Eu tenho o ID de descrição do produto. Então, eu vou ficar toda vez duplicando a descrição, posso digitar errado a descrição. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma outra tabela aqui do lado, chamada produto. Posso criar uma relação entre elas. E aí os produtos ficam nessa tabela, eu só uso o código dos produtos aqui. Então, para isso eu vou limpar a tabela de pedido. Vou dar um Edit Top 200 Rows nela. Para mim tirar os dados, para mim poder alterar. Senão ele vai falar que já existem dados e talvez não deixe eu limpar. Então, vou deletar todos os registros. Limpei, ó. Tá? Selecionei aqui no canto todas as linhas e apertei o Del. E agora eu vou criar a relação. Então, essa tabela que não estava normalizada, ela era uma tabelona. Isso aqui poderia estar sendo usado, por exemplo, se fosse um BI estaria certo. Quando você vai fazer um Data Warehouse, um BI, você junta tudo numa tabela só para ficar mais rápido a consulta. Mas, como nós estamos falando de base de produção, então é interessante normalizar essa base. Então vamos lá, vou criar uma nova tabela aqui, botão direito, New Table. Ela vai se chamar TBL, tabela produto. E o que eu vou colocar nessa tabela? Eu vou colocar o ID do produto aqui e eu vou colocar a descrição do produto aqui. Então lá, coloquei o ID e a descrição. Só clicar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então agora eu tenho a minha tabela de produto criada aqui desse lado. A chave primária vai ser o ID do produto. Dou um botão direito aqui, Set Primary Key, que é o ID do produto. Tá? E a descrição é um texto de 50 caracteres. Então tá pronto. Então o que acontece? Toda vez que eu for usar o produto aqui, eu venho, busco ele aqui e coloco a chave dele aqui. Tá? Então vai ter uma chave estrangeira. Então eu vou deletar a descrição daqui agora, botão direito excluir. Limpei ela, tirei a descrição, então não vai ter mais descrição nessa tabela. O produto vai existir apenas uma vez. Então vou ter aqui, produto, teclado aqui, então é o 1. Toda vez que eu for vender um produto 1 aqui, fazer um pedido, eu coloco 1 aqui, não fico digitando de novo o teclado toda vez. Tá? E agora eu tenho que fazer a relação de chaves, falar que aqui o ID do produto dessa tabela de pedido ele é uma chave estrangeira, ou seja, ele é uma chave primária que existe na tabela de produto. Como é que eu faço isso? É só arrastar, clica aqui no ID do produto, arrasta e solta aqui em cima. Então lá, chave primária, então se vocês virem aqui, primary key, a tabela com a chave primária é a tabela produto, campo ID do produto. E a tabela com a chave estrangeira, ou seja, a chave que não é a primária, que ela vai ter que ir em outra tabela buscar, é a tabela pedido, o campo ID do produto. Posso dar um OK e OK. Então o diagrama ele é inteligente, quando você arrasta um campo e solta no outro, ele olha qual que está a chave primária. Então se está a chave primária, essa chave é a chave que tem a chave principal, e essa aqui é a que vai ter a chave estrangeira. Então, só para salientar, aqui é onde está a chave estrangeira. Por que, pessoal, chave estrangeira? Porque ela reside em outra tabela. Então, ela está nessa tabela aqui. Tá? Então, eu tenho que, para mim colocar ela aqui, ela tem que existir nessa outra tabela aqui. Tá? Vamos fazer a mesma coisa com a pessoa. Então, a pessoa, agora nós vamos criar uma tabela de pessoa, botão direito New Table, TBL, pessoa. Então, adiciono. Vou pegar os campos aqui, ID da pessoa, nome CPF. Eu posso segurar o Ctrl aqui, clicar, eu marco todos.
Ctrl C, Ctrl V e coloquei aqui a pessoa. Tá, deixa eu arrumar aqui. Ah lá. Então agora tem aqui o CPF, o ID. Vou falar que o ID da pessoa. Deixa eu jogar o CPF aqui para baixo. O ID da pessoa, ele é a chave primária, dá um botão direito Set Primary Key. Então, o ID da pessoa é a chave primária. Lembrando que chave primária é um campo único, obrigatório, que identifica cada registro. Por exemplo, o Drauzio, ele tem o código dele é 1. Então, não pode existir outra pessoa nessa tabela que tenha código 1. Então, esse campo aqui nunca pode ser duplicado, nunca pode ficar vazio, nulo. E ele que identifica todos os demais campos nessa tabela. Tá? Isso é uma chave primária. Então, olha lá, agora eu posso tirar daqui a pessoa. Então eu tiro aqui o nome da pessoa, tiro o CPF. Então ficou só o ID da pessoa. E agora eu tenho que falar que esse ID da pessoa ele é chave estrangeira, ou seja, existe uma outra tabela que tem uma tabela de pessoa. E toda vez que eu for usar uma pessoa no pedido, eu tenho que ir lá e buscar o código da pessoa lá. Então eu coloco, arrasto aqui e solto aqui. Olha lá, ele fala, o primary key na tabela de pessoa é a chave estrangeira que está na tabela de pedido que chama ID da pessoa. Ok. Então ele fez para mim aqui o relacionamento entre as tabelas, tá? Então agora as tabelas estão relacionadas e agora aqui entra o join. Então vou pôr o nome quando eu clico aqui no disquete para salvar, vou clicar aqui no disquete para salvar, tá? Aí ele pede um nome, vou pôr o nome de DGW, diagrama, DGM pedido. Então aqui. Então quando ele salva, ele some o asterisco. Quando tem asterisco do lado, quer dizer que a tabela está sendo editada. Quando some, quer dizer que deu tudo certo. Tá? Então olha lá, olha que interessante. Agora se eu der um select nessa tabela, só vai ter códigos. Aí se eu precisar saber a descrição do produto, eu vou ter que usar o join, que é a aula de hoje. Então eu dou um select aqui, eu consulto os dados aqui, e para saber o resto da informação eu dou um join com essa e pego a descrição. Para saber as informações da pessoa, eu dou um join com essa e pego as informações da pessoa. Tá? Então é nesse momento que entra o join. Esse banco ficou muito melhor do que estava antes, porque agora o nome nunca mais vai duplicar. Vocês lembram que lá tinha 2 teclados, tinha 2 mouses, tinha 2 vezes o nome Drauzio, 2 vezes... Agora não, agora eu vou colocar assim, ó, um teclado aqui que é o código 1 e toda vez eu uso só um aqui no produto. Coloca a pessoa aqui, eu crio o Drauzio e crio o Henrique aqui, por exemplo. Toda vez que ele vier fazer uma compra na minha empresa, eu coloco aqui o ID da pessoa. Então nunca mais ela vai duplicar. E sempre que eu precisar buscar o resto da informação dessa pessoa, num relatório ou numa tela, eu venho e faço o join aqui com essa tabela aqui, onde essa chave for igual a essa. Tá vendo? Então essa chave aqui for igual a essa chave aqui. Tá? O nome poderia ser diferente. Aqui eu pus ID pessoa e ID pessoa. Eu tenho o hábito de pôr igual para ficar fácil. Mas poderia ser chamar código da pessoa aqui. E aqui ID da pessoa, tá? Não tem problema. Então vamos lá. Agora então, ó, vamos colocar um pouco de informação nessas tabelas para a gente conseguir ver um select funcionando. Então eu vou abrir aqui a tabela. Agora tem as 3 tabelas aqui. Então eu vou começar pela pessoa. Vou criar 2 pessoas aqui, ó. Botão direito, só dar um botão direito na tabela pessoa, Edit Top 200 Rows. Aí ele deixa eu criar. Então vou criar aqui a pessoa 1, que é o Drauzio. Que o CPF é 0123. Tá. E eu vou criar aqui a pessoa 2, que é o Henrique, que é 97. Vou colocar um CPF fictício aqui só para... criei 2 pessoas. Então essas 2 pessoas eu posso colocar esses códigos. Então eu sei que quando for 1 é o Drauzio e quando for 2 é o Henrique. Tá? Agora eu vou colocar um produtos. Então botão direito produtos, de top 200 seus produtos. Então eu vou colocar aqui o produto 1 é um mouse. Produto 2 é um teclado. Olha lá, então, olha só. Está aqui os 2 produtos. Sempre que eu precisar usar, eu uso um mouse e 2 teclados. E aí, agora, eu vou fazer alguns pedidos. Então, vou na tabela de pedidos, botão direito, de top 200 rows. Olha lá. Então, eu preciso saber qual que é o produto 1. Então, se eu quiser ver aqui o produto 1, de top 200 rows, 1 é o mouse e 2 é o teclado. Então, eu estou vendendo aqui, ó, um mouse... Para a pessoa 1, que é o Drauzio, quantidade, ele comprou 5 mouses no valor de R$15,10. Olha lá, outro mouse, agora vou para o Henrique, quantidade 3, R$15. Agora eu vou vender um teclado, que é o 2, para o Drauzio, que é 1, quantidade 9, a R$30.
vou vender um teclado para a pessoa que é no caso aqui o 2, que é o Henrique, ele comprou 2 a R$30,99. Então aqui, quando você vai usar essa base, é claro que você não vai fazer como eu estou fazendo na mão, você vai estar usando num sistema, numa aplicação .NET, numa aplicação Java, no Delphi. Então lá você vai exibir o nome lá, por exemplo, do produto, que é um mouse, um teclado, e quando a pessoa escolher aquele lá, você pega o código dele e traz para o banco. Você não vai trazer mais o nome, você só mostra o nome na tela, por trás do nome você guarda ali a identificação daquele produto. Mesma coisa a pessoa, você põe os dados da pessoa na tela, aí ele escolhe, você só pega o código da pessoa e traz para cá. Então olha aqui a quantidade de... Só vai estar gravando 3 numerozinhos aqui no banco, muito menos informação do que toda vez ficar repetindo o nome, repetindo o produto, repetindo o CPF. Então o banco fica normalizado, fica mais eficiente, evita redundância de informação, fica duplicando os dados, então o banco fica muito melhor. Tá? Então vamos agora usar o Join para ver como ele funciona nessas tabelas. Então agora tem essas 3 tabelas, e elas estão com informações, então vamos fazer os consultas. Então vou aqui no Draw, botão direito, nova query. Então vamos lá. Primeiro eu vou dar um select, asterisco, tabela TBL pessoa. Outra pessoa. Eu tenho a pessoa. Eu tenho produto. E eu tenho pedido. Tá vendo que ele está vermelhinho? Está vermelhinho porque eu acabei de criar essas tabelas e o IntelliSense do SQL Server 2008, ele não sabe que elas existem ainda. Então a forma mais fácil de resolver isso é fechar e abrir. Então rapidamente eu vou fechar e abrir aqui o meu SQL Server. Abri e fechei, e aqui agora resumiu tudo. Tá vendo? Então agora o IntelliSense volta a funcionar. Se eu colocar TBL, ele já acha pessoa, pedido e produto. Né? Então vamos lá. Então ó, lá de pessoa primeiro, vamos colocar de pessoa aqui. Posso grifar ela e dar um F5. Ou clica aqui em executar. Ele vai mostrar. Ó, tem o Drauzio, o Henrique e aqui tem o CPF deles. Produto. Vou grifar o produto e vou dar um F5. Ele tem um mouse e um teclado. E pedido. Então aqui eu tenho os códigos. Eu sei que o 1 é um produto, uma pessoa... E agora? Agora eu quero que essas 3 tabelas elas se juntem e apareçam de uma forma só aqui para mim visualizar. Como se fosse uma planilha do Excel. Eu quero que a tabela de pedidos seja exibida com as informações do produto e da pessoa. Como é que eu faço? Então vamos lá, agora aqui entra o Join. Então ó, eu quero fazer um select, selecionar tudo. Eu gosto de dar enters assim, para ficar na estrutura de programação que fica mais fácil de ver. Então selecionar tudo, da onde? Qual que é a tabela principal? A principal é a tabela de pedido. Então vou começar por ela, tabela de pedido. Tá? E aí? Então só vou grifar e executar para vocês verem que ele vai trazer essa informação. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar a tabela de pedido com a tabela de pessoa. Tá? Então deixa eu abrir o diagrama de novo para a gente lembrar como é que está. Então aqui, ó, a tabela de pedido, ela tem o ID da pessoa. Então eu vou vir aqui na tabela de pessoa, vou juntar a tabela de pessoa e vou falar onde o ID pessoa da tabela de pedido for igual ao ID pessoa da tabela de pessoa. Então vamos lá. Então junta, olha lá, juntar join. Tá vendo? Eu falei para você, se pôr arner join também funciona lá. Tá? Então junta com a tabela de pessoa. On é onde? Onde o que? Aqui que eu vou pôr o critério. Então vou falar assim, ó, onde a tabela de pedido ponto ID da pessoa for igual a tabela de pessoa ponto o ID da pessoa. Então eu vou falar assim, onde no campo, esse campo aqui, ó, ID da pessoa da tabela de pedido for igual a mesma informação. Então aqui nessa tabela de pedido tem o ID da pessoa. Então ele vai olhar aqui, que código está aqui? Ah, está 1. Aí ele vem e olha aqui e fala assim, então eu quero que você junte com a tabela de pessoa onde aqui na pessoa tiver 1. Então ele vai pegar a pessoa 1 e vai colocar as informações na tabela de pedido no select. Tá? Então é ali que está o segredo do join. Então lá, junte com a tabela de pessoa onde a tabela de pedido ponto ID da pessoa for igual a tabela de pessoa ponto ID da pessoa. Tá vendo? Então se eu grifar agora,
no final aqui, como ele vai trazer primeiro os dados da tabela de pedido, depois os dados da tabela de pessoa. Então vai aparecer as colunas da tabela de pessoa aqui no final. Ah lá, ele trouxe o ID da pessoa, o nome e o CPF. Então ele juntou as duas tabelas, tá vendo? Então lá, aqui na tabela de pedido, o ID da pessoa 1, ele foi lá, achou a pessoa 1 e falou que é o Drauzio. A pessoa 2, ele achou a pessoa 2 e falou que é o Henrique. Pessoa 1 de novo é o Drauzio, tá vendo? Então ele juntou as duas, ele fez um join, uma junção. Ah, agora eu quero saber os produtos também. Então vamos lá, vamos fazer uma junção. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Então vou fazer uma junção, ó, um join com a tabela de produto, onde a tabela de pedido, ponto ID do produto, for igual à tabela de produto, ponto ID do produto. Olha lá que legal. Então agora eu fiz essa junção. Ó. Eu falei assim, agora eu quero juntar aqui, onde o ID do produto, por exemplo, produto 1, teclado. Aí ele vem aqui e fala assim, ó, eu quero achar o produto 1. Achou, então me traz a descrição que vai estar o teclado aqui. Então toda vez que ele tiver um produto aqui, ele vai vir aqui nessa outra tabela, vai fazer a junção com ela e vai falar assim, onde esse ID aqui que tiver nessa tabela for igual ao ID que tiver na outra. Tá vendo? Então quer ver, ó, se eu der aqui, ó, pedido com produto, ó, olha lá, ó, por exemplo aqui, ó, qual que é esse produto? 1. Então ele vai juntar com a tabela de produto que está aqui. 1, achei mouse. Qual que é esse produto? É 1. Ele vem, olha aqui, tem 1, tem, é o mouse. 2. Ah, tem o 2, tem, é o teclado. 2 é o teclado. Então ele junta essa tabela com essa. Tá? Então ele faz a junção. Então, olha lá, fiz a junção da tabela de produto, onde o pedido, ponto ID do produto, for igual ao produto, ponto ID do produto. Se eu grifar e executar, ele vai trazer lá no finalzinho também, ó. Então ele traz na ordem que está aqui. Ele vai trazer primeiro os dados dessa, depois dessa, porque eu coloquei asterisco. Então aqui no final apareceu, olha lá, o produto 1 ele achou que é o mouse. Produto 1 é o mouse, produto 2 é o teclado, olha lá, e as informações vêm bonitinhas aqui, ó, tá vendo? Como elas estão organizadas, mesma coisa a pessoa. Agora se eu quiser eu posso, em vez de repetir, tá vendo que está repetindo ID pessoa de uma tabela com a outra? Eu posso colocar as colunas aqui e assim fica organizado, tá? Mas antes disso eu vou mostrar só mais um detalhe interessante. Olha que legal que está o nome. Aí vamos falar aqui, rapaz, o Drauzio chama Drauzio H. Então eu quero mudar o mouse. Vamos colocar aqui, mouse wireless, melhor. E agora? Essa junção é de uma tabela, só existe um registro lá. É só eu ir lá e mudar o nome do mouse. Então eu vou abrir aqui a tabela de produto. Ó. Então vim aqui na tabela de produto, botão direito, edit top 200 rows. Então vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, mouse wireless e teclado preto. Vou colocar a cor dele aqui. Ok, e agora? Eu tenho que mudar em algum lugar? Não, é só dar o select de novo. Já mudei na fonte, que a fonte é a tabela de produto. E então aqui fala que eu vendi o produto mouse, que é o produto 1, tá vendo? E o teclado preto aqui, que é o 2. Então se eu der o select agora, execute, lá, ele já traz a descrição. Em todos os lugares, todos os registros que usou esse mouse, ele já vai vir com o texto mouse wireless. E em todos os lugares que usou o teclado, ele vai vir como teclado preto. Então isso que é interessante da normalização. Se você de repente cadastrou um cliente com o nome errado, e você já inseriu ele em vários lugares, você vai lá e muda a descrição, e essa descrição não vai estar certa em todos os lugares. Não precisa sair procurando nas tabelas e fazendo a mineração das informações, dos textos. Tá? A mesma coisa acontece com a pessoa, o CPF. Se mudar, você muda lá na tabela de pessoa e muda aqui. Tá? Então, para finalizar, vamos colocar aqui o nome das colunas. Então, ó, eu quero trazer o ID do pedido. Depois do ID do pedido, eu quero que coloque. Então, o ID do pedido eu posso pôr qual tabela está vindo. Ó. Então, tabela pessoa. Tabela pedido. Eu quero pegar a coluna ID do pedido. Aí, depois da tabela de pedido ainda, eu quero pegar o ID do produto. Aí depois da tabela de produto, eu quero pegar a descrição do produto. Aí da tabela de pedido, eu quero pegar o ID da pessoa. Aí da tabela de pessoa, eu quero pegar o nome da pessoa. Tabela de pessoa, eu quero pegar o CPF. Da tabela de pedido, eu quero a quantidade. Da tabela de pedido, eu quero o valor.
Ah lá, então agora eu posso colocar. Esses nomes aqui eu estou colocando para ficar bem visível para vocês, mas se vocês quisessem colocar apelidos aqui, por exemplo, a tabela de pedido chamar S, P de pedido, eu poderia colocar um apelido. Aí, em vez de usar tabela de pedido aqui, que eu usaria apenas P. Tá? Mas como eu estou exemplificando para ficar bem claro, então dá para vocês verem aqui, ó, tabela de pedido. Então, sempre que onde tiver de pedido aqui, quer dizer que está buscando as colunas dentro da tabela de pedido. Sempre onde tiver pessoa, quer dizer que está buscando as colunas na tabela de pessoa. E onde tiver produto, está buscando as colunas na tabela de produto. Tá? Então, se eu der um consultar agora e pesquisar, ah lá, ele trouxe o ID do pedido, que é a primeira que eu coloquei, depois o produto. Aí ele, com a junção ele conseguiu achar a descrição, então eu falei, traz a descrição do produto. O ID da pessoa, o nome da pessoa, CPF, quantidade e valor. Então, notem que o resultado ficou idêntico à primeira tabela que eu mostrei para vocês no início da aula, que possuía todos os dados em uma tabela só. Só que lembra que lá os dados no mouse estava escrito de formas diferentes, o nome da pessoa. Então a pessoa tinha que digitar toda vez para errar. Tá? Aqui não. E essas informações da outra forma ficava duplicando todo o registro. Imagine que você faz 1 milhão de pedidos por dia. Fica cadastrando nome em todas as colunas, todos 1 milhão. É 1 milhão de nomes que vão estar se repetindo. Então, você tendo uma tabelinha de clientes, se você tem 10 clientes, então 10 vezes só o nome do cliente, CPF dele, e você usa o ID em todos os lugares. É muito menos espaço perdido no banco. A informação fica melhor, né? Fica fácil de ver também. E o único segredo que você precisa saber para usar essa informação é saber utilizar o join. Tá? Lembrando que, quando você usa o join, os dados têm que estar aqui e aqui. Vamos supor que você não tivesse feito essa relação que eu fiz, não tivesse essa chave estrangeira, você tivesse a tabela de produto e a tabela de pedido. E aí você coloca um produto aqui e depois você deleta ele. Quando você vai fazer o join, ele deixa de existir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Aqui trouxe tudo legal, né? Tá? Se por acaso eu for tentar excluir um produto agora, com essa relação que a gente fez, ele não deixa porque ele fala que o produto está sendo usado aqui no pedido. Eu vou mostrar para vocês. Então vou lá na tabela de produto, vou dar um edit top 200 rows. Vou tentar deletar aqui o teclado, ó. Vou dar um del. Sim, olha lá, ele dá um erro, ó. Olha aqui, ó. Ele falou para mim, o delete conflitou com referência foreign key. O conflito ocorreu na base de dados Draws, tabela tal. Quer dizer, terminou. Por quê? Que ele é conflito de referência, de chave estrangeira. Ou seja, quando você coloca uma chave estrangeira, você garante que quando um produto for usado em algum lugar nessa tabela, por exemplo, nunca mais você vai poder excluir esse produto daqui. Por quê? Porque ele já foi usado. Eu preciso dele aqui para ter essa informação. Então, se você tem esse relacionamento, você pode fazer o join tranquilo, sem preocupação, que sempre vai trazer os dados certinho. Já se você não tivesse join, eu vou deletar, vou remover essa relação aqui, ó. Removi. Tá vendo o asterisco? Quer dizer que eu alterei, vou clicar aqui no disquete para salvar. Não tem mais relação a tabela. Então eu estou buscando o ID do produto aqui, só que elas não estão relacionadas. Quer dizer, se eu quiser vir aqui apagar agora, eu posso apagar. Então eu vou fazer isso, ó. Eu vou vir aqui na tabela de produto e vou apagar esse teclado preto aqui. Vixe, acabei de estragar o meu banco. Por quê? Porque se eu der um select agora, ó, na tabela de pedido, ele está usando o produto 2. Não está usando o produto 2? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 registros, ó, que vai do 1 ao 14. Quando eu der o join agora, o que vai acontecer? Ele vai consultar todos os pedidos e vai juntar com a tabela de produtos. Só que eu já paguei o produto de lá. Então, F5 só trouxe 2. Porque o pedido que estava usando aquele produto, ele não encontrou o produto. Então, é muito importante saber esse detalhe. Quando você vai usar o join você só pode usar ele quando o registro existe nas duas tabelas. Tá? Quando o seu banco está muito bem organizado, ele foi criado por você ou por alguma pessoa de confiança, a pessoa normalizou e criou as relações de chaves estrangeiras. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, aí você fez um relatório e o gerente está olhando o relatório e falou, não, mas está faltando 2 vendas. Tinha feito 4 vendas esse mês, só tem 2. Aí, na dúvida, você usa o left join. Então, na próxima aula eu vou explicar, mas só para ver. Você vê o left join, ele vai juntar a tabela de pedido com a tabela de pessoa, de produto, por exemplo. Só que se o produto não existir, ele traz da mesma forma. Então, o join, só como eu fiz, tem que existir obrigatoriamente nas duas. O left join não.
Quer ver? Só vou pôr para mostrar para vocês que eu vou explicar em outra aula. Ó, coloquei left join aqui, ó. Então junta, mas o left join está falando o seguinte: traz todos os dados dessa tabela que é a primeira que eu estou fazendo no from e junta com a de produto. Mas se você não achar a de produto, não tem problema. Traz os campos vazios, nulos. Então, ó, se eu consultar agora, execute. Olha lá, ó, ele não achou, tá vendo? Ele não encontrou aqui, mas ele não deixou de trazer esse registro para mim. Ele trouxe e falou assim: ó, Drauzio, eu não achei e aqui está nulo. Então esses dois registros eu não achei, quer dizer, tem uma inconsistência na sua base. Tá? Nesse caso da venda, não é aceitável esse tipo de coisa, você tem que fazer uma base certinho. Então na próxima aula eu vou explicar como calma o left join, mas o join então, acho que deu para exemplificar, né? É a junção entre várias tabelas, é usado principalmente em bancos relacionais quando você normaliza o banco, você organiza ele. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter endereço, telefone, e-mail, e ela pode uma venda, pode ter pessoa, pode ter produto, pode ter condição, e você faz um banco de uma forma que depois você tem que usar vários joins para estar de uma tabela principal, que é o seu foco, que no meu caso que é o pedido, você sai buscando as tabelas que relacionam com ela, que ela precisa para completar as informações na hora de exibir um relatório. Tá? E aí você faz o select com os joins e a informação vem completa como você precisa.